O senador general Hamilton Mourão, da Tribuna, se manifestou sobre a prisão política do general Walter Braga Neto, expondo o esgarçamento do Estado de Direito no Brasil. O senador apontou um controle institucional de crucial importância sobre os atores políticos e econômicos é o Estado de Direito. É inconcebível que a democracia ou o capitalismo funcionem sem um sistema de justiça eficaz, em que as regras concebidas pelo legislativo possam vigorar, em que os direitos dos cidadãos possam ser defendidos e em que as disputas entre cidadãos ou entidades corporativas possam ser resolvidas de maneira pacífica e racional. General Mourão alertou: no Brasil, o Estado de Direito tornou-se um Estado de juristas, ou até mesmo uma ditadura da toga. O senador expôs critérios para avaliar um sistema jurídico e disse: uma breve análise desses princípios nos mostra que, no Brasil, o Estado de Direito está em franca degeneração, pois aqui instalou-se um regime jurídico de perseguição política a quem atreve-se a ser de direita, aqui entendido como os que são conservadores nos costumes e liberais na economia. E pior ainda se essa pessoa for simpatizante do presidente Bolsonaro. General Mourão mostrou o grau a que chegou a perseguição política no Brasil, mostrando que até mesmo parlamentares estão sendo perseguidos em franca violação da imunidade parlamentar prevista na Constituição. Ele mencionou o caso do senador Marcos Duval, dizendo: temos um colega que foi cassado sem ter sido, pois o mesmo não tem acesso às suas redes sociais, a seu telefone, seu salário, sua verba de gabinete, enfim, a tudo aquilo que nós possuímos para exercer condignamente nossos mandatos. Resta-lhe exercer o jus esperneante, discursando em plenário, e tal qual um Dom Quixote, seguir golpeando os moinhos de vento em sua luta para restabelecer a plenitude do seu mandato. O senador mencionou também o deputado Marcel Van Hatten, perseguido por palavras ditas da tribuna, lembrando que isso viola o artigo 53 da Constituição. Ele disse: ao que me consta, o referido artigo não foi revogado. Dessa forma, os próprios guardiões da Carta Magna não a respeitam. O senador afirmou que a prisão do general Braga Neto é a cereja do bolo no contexto de perseguição generalizada. Ele disse: e aí temos a cereja do bolo, a indecorosa prisão do general Braga Neto, um velho soldado encanecido no serviço da pátria, a quem não está sendo concedido o desenrolar do devido processo legal e que, antes de qualquer sentença pronunciada, está afastado do convívio familiar como se fosse um perigoso meliante capaz de atentar contra a ordem pública ou evadir-se do país. Braga Neto não é um covarde e enfrentará de cabeça erguida o seu encontro com a verdadeira justiça, pois ela há de triunfar. Ao mesmo tempo, fragmentos de investigações são publicados em uma intriga constante, soez e criminosa, cuja única intenção é macular as Forças Armadas e, em particular, o Exército, dividindo a ativa da reserva, atirando uns contra os outros, cindindo militares e civis. Esquecem que, segundo o valor de seu exército, vive ou morre uma nação. General Mourão concluiu conclamando os senadores a agirem. Senhores senadores, o momento é de perplexidade ante os abusos que vêm sendo cometidos e, portanto, compete a esta Casa da República levantar-se em uníssono na defesa intransigente do verdadeiro Estado de Direito. Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiras e brasileiros que nos acompanham pela mídia, em particular o povo do meu Rio Grande do Sul. A civilização ocidental a qual o Brasil pertence, apesar de algumas cabeças pensarem de outra forma, presidente, tem como instituições basilares a democracia, o capitalismo, uma sociedade civil organizada e o Estado de Direito. Um controle institucional de crucial importância sobre os atores políticos e econômicos é o Estado de Direito. É inconcebível
que a democracia ou o capitalismo funcionem sem um sistema de justiça eficaz, em que as regras concebidas pelo legislativo possam vigorar, em que os direitos do cidadão possam ser defendidos, em que as disputas entre cidadãos ou entidades corporativas possam ser resolvidos de maneira pacífica e racional. Nesse meu pronunciamento, quero alertar que no Brasil o Estado de Direito tornou-se um Estado de juristas, ou até mesmo uma ditadura da toga. O que exatamente queremos dizer com Estado de Direito? Tom Bingham, falecido presidente da Suprema Corte inglesa, especificou 7 critérios pelos quais devemos avaliar um sistema jurídico. A lei deve ser acessível e, tanto quanto possível, inteligível, clara e precisa. As questões de direito legal e responsabilidade civil devem ser resolvidas pela aplicação da lei e não pelo exercício do arbítrio. As leis de propriedade devem ser aplicadas igualmente a todos. Os ministros e funcionários públicos de todos os níveis devem exercer os poderes que lhes são conferidos de boa fé, sem, e aqui destaco, sem exceder os limites de tais poderes. A lei deve oferecer proteção adequada aos direitos humanos fundamentais. Devem-se fornecer meios para resolver disputas civis genuínas e os procedimentos adjudicativos fornecidos pelo Estado devem ser justos. Por trás do uso da lei, há 2 coisas: a integridade dos juízes e uma legislação que emana do comprometimento da comunidade para com um sistema de moralidade política. Uma breve análise desses princípios nos mostra que no Brasil o Estado de Direito está em franca degeneração, pois aqui instalou-se um regime jurídico de perseguição política a quem atreve-se a ser de direita, aqui é entendido como os que são conservadores nos costumes e liberais na economia. E pior ainda, se essa pessoa for simpatizante do presidente Bolsonaro. Neste Senado Federal, temos um colega que foi cassado sem ter sido, pois o mesmo não tem acesso às suas redes sociais, a seu telefone, a seu salário, a sua verba de gabinete, enfim, a tudo aquilo que todos nós possuímos para exercer dignamente nossos mandatos. Resta-lhe exercer o jus esperneandi, discursando em plenário e, tal qual um Dom Quixote, seguir golpeando os moinhos de vento em sua luta para restabelecer a plenitude de seu mandato. Não posso deixar de mencionar o processo a que vem sendo submetido um nobre deputado federal, por exercer o seu direito de opinião, guarnecido integralmente pelo que prescreve o artigo 53 da Constituição Federal. Senador Sérgio Moro, ao que me consta, o referido artigo não foi revogado. Dessa forma, os próprios guardiões da Carta Magna não a respeitam. E aí temos a cereja do bolo, a indecorosa prisão do general Braga Neto, um velho soldado, encanecido no serviço da pátria, a quem não está sendo concedido o desenrolar do devido processo legal, e que antes de qualquer sentença pronunciada, está afastado do convívio familiar, como se fosse um perigoso meliante, capaz de atentar contra a ordem pública ou evadir-se do país. Braga Neto não é um covarde e enfrentará de cabeça erguida o seu encontro com a verdadeira justiça, pois ela há de triunfar. Ao mesmo tempo, senador Plínio Valério,
fragmentos de investigações são publicados em uma intriga constante, soez e criminosa, cuja única intenção é macular as Forças Armadas, e em particular o Exército, dividindo a ativa da reserva, atirando uns contra os outros, cindindo militares e civis. Esquecem que, segundo o valor do seu exército, vive ou morre uma nação. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o momento é de perplexidade ante os abusos que vêm sendo cometidos e, portanto, compete a esta Casa da República levantar-se em uníssono na defesa intransigente do verdadeiro Estado de Direito. Se me permite, senador, só uma observação. Eu não vou entrar no mérito dessas acusações, dessas investigações, mas esse argumento de interferência, obstrução da justiça, ele normalmente é apto para justificar uma prisão preventiva, mas os fatos têm que ser examinados. Pelo menos o que eu vi na imprensa até o momento diz respeito a uma tentativa de obter informações sobre o conteúdo de uma delação premiada. Não me parece que exatamente isso seja um caso de obstrução da justiça. Eu me recordo em particular na Operação Lava Jato que haviam delações de várias pessoas, mas inicialmente ali 2 personagens, o diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o Roberto Youssef, que foram aquelas primeiras delações mais significativas que iriam revelar o recebimento, pagamento de suborno para diversas figuras públicas, e houve um frisson para que se buscasse informações, mas aí não só os possíveis delatados, mas inclusive a imprensa. E a imprensa chegou a obter, não lá na 13ª Vara, porque nós não passávamos esse material para ninguém, mas conseguiu obter informações sobre essas delações. Então, será que esses jornalistas todos buscavam obstruir a justiça? Deveriam ter sido presos preventivamente? Ou aqueles investigados? Porque uma coisa é procurar manipular uma delação, o conteúdo de uma delação, ou buscar evitar que um delator se pronuncie, revele o que ele sabe, mas buscar informações sobre o conteúdo, eu tenho dificuldade em identificar esse fato como caracterizador da obstrução da justiça. Faço a ressalva aqui mais uma vez que não analiso o mérito ali daquelas investigações ou dessas possíveis futuras acusações, mas existe uma falha argumentativa, não evidentemente de Vossa Excelência, mas na causa ali da prisão preventiva nesse caso específico. Mas compartilho a sua preocupação, né, com a imagem das Forças Armadas e com a necessidade de se preservar as instituições. Agradeço a observação de Vossa Excelência como um notável operador do direito que é e exemplo de cidadão que também é. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Olá. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general
General G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org